O tema que mais me instiga é a questão da informação, da desinformação, da fake news, da questão, inclusive, da própria urbanidade entre os candidatos. Muitas vezes falta aqui nesse parlamento, muitas vezes nós de direita somos chamados de fascista, nazista, racista, imputando a nós crimes, mas não vem com provas de que nós cometemos esses crimes, e eu acho que isso é falta de fair play eleitoral ou fair play político com os colegas que estão aqui no parlamento. Isso é um fato que, infelizmente, acaba que parece que a esquerda política às vezes tem uma licença poética para nos culpar, ou nos xingar, ou nos criminalizar, mesmo quando nós não tenhamos feito nada para merecer essas ofensas. E com relação à questão das fake news, eu estava aqui conversando com o meu advogado enquanto isso, e nos preocupa muito a questão, especialmente das agências de checagem. E muitas vezes isso acaba acontecendo que injustiças acabam prosperando. E eu fui pelo menos 2 vezes vítima de injustiça por checagens tendenciosas das agências de checagem, especificamente a agência de checagem Lupa. Eu vou trazer os exemplos aqui. Uma delas foi a questão do ataque ao 8 de janeiro, os atos daqueles vândalos que invadiram a sede dos 3 poderes e depredaram o patrimônio público. Ninguém aqui concorda com a depredação do patrimônio público, só que, passado algum tempo, o general G. Dias foi flagrado, entre aspas, como tendo estado dentro do Palácio do Planalto durante a invasão dos vândalos. Isso é um fato. E a CNN, se não me engano, noticiou isso. E era dia de sessão. E eu aqui nessa tribuna, um discurso eloquente, falando que a casa caiu, Lula. Lula, a casa caiu. Está filmado, documentado, a notícia na CNN. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, recepcionou com um cafezinho o pessoal lá que estava depredando o Palácio do Planalto. Se fosse o Bolsonaro, já não tinha sido caçado. Por muito menos, o governador do Distrito Federal ficou afastado por 2 meses. O Anderson Torres estava nos Estados Unidos e está preso até agora por conta da sua omissão com o que aconteceu. O governo Lula está manobrando para retirar as assinaturas dos deputados federais da CPI do 8 de janeiro. O general G. Dias foi flagrado tomando, e eu fiz exatamente assim, ó, cafezinho com os golpistas que estavam lá fazendo a invasão nos 3 poderes. Falei sobre a questão dos processos que não seguiam, questão do rito legal, as prisões que muitas pessoas acabaram julgando como sendo arbitrárias e todas as coisas nesse sentido. E eu fui checado pela agência Lupa, não pelo que eu falei e porque eu não falei, foi pela força de expressão que eu usei. Não foi porque eu falei algo errado do ponto de vista técnico dos fatos. Foi porque eu falei que ele serviu cafezinho e não água, porque ele serviu água, não serviu cafezinho. Então, uma história trazida numa tribuna de um parlamento, de uma capital, foi taxada por uma agência privada que tem o seu viés, a gente entende que tem o seu viés, foi taxado como mentira. E eu perdi o alcance daquela publicação e tive o risco de ter a minha conta, onde eu utilizo como parlamentar para divulgar o meu trabalho, suspensa por uma checagem de fato tendenciosa, que depois passou mais um tempo, inclusive na CPI do 8 de janeiro, demonstrou-se que de fato o G. Dias tinha ali suas implicações, deveria ter agido de maneira preventiva, não o fez, e eu fui criminalizado tendo parte da minha voz diminuída nas redes sociais, que é uma ferramenta legítima do mandato, por uma checagem de fato tendenciosa de uma agência de checagem de fatos que eu entendi que não tinha a imparcialidade necessária para poder fazer aquele julgamento. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. A segunda vez que aconteceu comigo foi uma notícia sobre a questão das enchentes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, de segunda para terça, teve, infelizmente, a tragédia das enchentes que acometeram a região do Vale do Taquari. E eu tenho familiares na região do Vale do Taquari. Minha mãe é de Encantado. Na terça-feira foi a tragédia, na quarta ou na quinta o Lula viajou para a Índia, e daí eu acho que eu tenho o direito de ter a indignação, indignar com um chefe de Estado que se retirou do país durante uma tragédia. Na sexta-feira o Alckmin, como presidente em exercício, veio para o Estado do Rio Grande do Sul e anunciou que os municípios teriam direito a R$ 800 por pessoa, dada à prefeitura, como forma de fazer o ressarcimento, a compensação dos estragos trazidos pelas enchentes. Eu, indignado com aquilo, fiz um vídeo nas minhas redes sociais e falei, isso é um absurdo. Publiquei na sexta-feira de noite, cerca de 8 horas após o Alckmin ter feito a notícia. A partir de hoje, o governo, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 por pessoa. R$ 800 por pessoa. Não se trata de gincana,
porque vida humana não tem preço. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um impacto muito superior àquilo que aconteceu na Bahia, com muito mais pessoas que vieram a óbito. E o governo federal atual vai mandar R$800 por pessoa à prefeitura a título de compensação para tentar recuperar os estragos provocados pela chuva. Se considerar a melhor hipótese, que vai dar R$800 por habitante, que não foi o que ele falou, Mussum vai ganhar R$4 milhões, Encantado vai ganhar R$17 milhões e Roca Salles vai ganhar R$8 milhões para recuperar todos os estragos provocados pela chuva. Enquanto o Lula e a Esbanja estão viajando na Índia, o governo federal manda merrecas para recuperar as cidades impactadas. No domingo, inclusive, alcançado mais do que 10 milhões de visualizações, somando todas as redes sociais, eu tenho certeza que isso impactou o governo federal. O Alckmin anunciou milhões para o Ministério da Defesa, milhões para o Ministério da Saúde, milhões do Ministério da Assistência Social, para acolher o Estado, acolher as vítimas aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu publiquei a informação correta no momento correto e fatos supervenientes ao meu vídeo desmentiram o que eu disse. O que aconteceu? A agência Lupa, o GC está propagando desinformação, porque o governo federal lançou um pacote de R$800 milhões para fazer acolhimento das famílias do Vale do Taquari. Então, o que eu entendo? Muitas vezes, por uma certa tendência das agências de fato, não estou julgando o Poder Judiciário, existe que um pedaço do espectro político acaba sendo criminalizado. E se eu tomar mais uma punição, eu perco acesso às minhas redes sociais. Será que isso é justo? Um parlamentar falando apenas fatos verdadeiros no momento em que foi feita a publicação, ser punido por fatos supervenientes no futuro? Eu acho injusto. E tem um caso aqui dentro, agora, nesse momento, que não foi punido pela agência de secagem, que eu quero trazer ao conhecimento do tribunal. Nosso colega aqui, que eu respeito muito, vereador Pedro Ruas, publicou ontem, nas redes sociais dele, isso aqui: ataque de Israel a hospital em Gaza mata ao menos 500 pessoas na Palestina. Nós sabemos hoje que o míssil que atingiu o hospital não partiu de Israel, partiu da própria faixa de Gaza pelo grupo Jihad Islâmica. O vereador Pedro Ruas está cometendo desordem informacional? O vereador Pedro Ruas está cometendo fake news? Será que as agências de checagem vão checar a publicação do vereador, assim como checou as minhas postagens? Eu acho, né, exatamente o que está escrito aqui. Está aqui, está na rede social do senhor. Vereador Pedro Ruas postou há 24 horas atrás, exatamente, na sua rede social. Então eu não estou criticando os senhores, eu estou expressando uma indignação de alguém que se sentiu injustiçado. E inclusive eu busquei a justiça para tentar reparar esses danos. Então eu acho que é importante vocês, na hora de fazer a avaliação da questão da informação, desinformação, fake news, considerar os fatos no momento em que eles aconteceram. Porque fatos supervenientes, obviamente, vão alterar o contexto. Por exemplo, uma notícia de 6 anos atrás vai estar desatualizada com a realidade. E nós precisamos que isso seja levado em consideração na hora de julgar, fazer a checagem de fatos. Obrigado e parabéns pelo trabalho.